agora o Rafael vai entrar aqui, porque a gente vai entrar num assunto, aliás, antigo, né, Rafa, que a Bastante gente acompanha, antigo, que é essa Operação Tarrafa. Tudo bem, querido? Tudo bem, Tony. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Essa é uma operação que a TVCI acompanha, né, desde lá, mais de perto, pelo menos, né, Tony, desde o ano de 2014. Várias equipes de reportagem aqui da emissora já acompanharam esse caso, eu fui uma delas. Lá atrás a gente acompanhou muito de perto esse caso, que foram apropriações indevidas de indenizações por parte dos pescadores em 2 casos de acidentes ambientais que aconteceram aqui na nossa região. A gente vai falar mais desse caso daqui a pouquinho. Antes disso, eu quero chamar uma reportagem porque na última semana a primeira vara criminal de Paranaguá condenou 14 pessoas denunciadas pelo Ministério Público e ligadas ao desvio, então, de indenização de pescadores. Dá uma olhada aí. Desde o começo que nós mexemos com esses processos aí com os pescadores, a gente tem visto tanta coisa, sabe? Eu vou abrir uma empresa e vou te dar a nota fiscal do que você me paga, porque daí você me dá, eu te dou a nota fiscal, você me paga e eu recebo normalmente, posso viver tranquilamente daí com o que eu recebo. 14 pessoas foram condenadas pela primeira vara criminal de Paranaguá após serem denunciadas pelo Ministério Público. Os envolvidos estão associados ao desvio de indenizações pagas a pescadores por 2 acidentes ambientais que ocorreram em 2001 no município, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O caso veio à tona em 2014, após uma série de reportagens produzidas pela TVCI. Em 2014, um caso envolvendo pescadores veio à tona e marcou a história do litoral. Isso porque 8 pessoas foram presas envolvendo um juiz, um escrivão e 2 advogados. Esses 4 indivíduos seriam as cabeças do esquema. Eles estavam envolvidos em uma fraude que arrecadou dinheiro com as custas processuais das ações de indenizações movidas pelos pescadores contra a Petrobras em decorrência de 2 desastres ambientais. Esses desastres aconteceram em 2001 e agora em 2016 um novo escândalo surgiu, envolvendo um nome antigo e conhecido dos pescadores. A sentença é uma resposta a uma denúncia da Promotoria de Justiça do município a partir de uma operação que ficou conhecida como Tarrafa. A investigação realizou mandados de prisão e busca e apreensão. Na época, e por conta do acidente ambiental, pescadores ficaram um período sem trabalhar, o que resultou no pagamento das indenizações. O ato criminoso está ligado diretamente a estas indenizações, uma vez que o grupo arrecadava recursos a partir do desvio deste pagamento. A operação antiga identificou 4 cabeças do esquema: um juiz aposentado, um escrivão e 2 advogados. Segundo o novo relatório do Judiciário, ao ver a possibilidade de lucro, o idealizador do crime montou uma quadrilha e possibilitava estrutura em diversas regiões do litoral para colher assinaturas em procurações e em contratos de honorários a fim de viabilizar as ações de indenização. Neste processo, advogados também se envolveram. Eram, segundo o documento, responsáveis pela captação de procurações. O relatório conta com 31 fatos que baseiam a denúncia. Não era um simples esquema. Era uma organização com a estrutura de uma empresa. Havia contabilidade, auditoria e divisão de lucros pré-definida, mas era inteiramente ilegal. A nova decisão trouxe novos nomes ligados à prática criminosa e à condenação. Foram condenados Ciro Antônio Taques, o escrivão, Cristiane Uliana, Arival Tramontim, Marcos Gustavo Anderson, Arilane de Fátima, Alan Felipe Taques, Carlos Luiz, José César, Teófilo Cunha Souza Júnior, Rogério Costa, Graciele Martins, Diego Justichen, João Hernani e Cláudio Daledoni Júnior. Um foi absolvido e outros 2 entraram na extinção de punibilidade, quando existe uma prescrição. Em primeiro lugar, esse fato é um fato de 2004. Fato esse envolvendo pescadores, uma vara cível, um juiz de direito e escritório de advocacia civil. Eu nunca tive contato com pescadores e muito menos peguei dinheiro de quem quer que seja. O dinheiro que eu angariei foi
em 2012, percebam, quase 10 anos depois do fato gerador de tudo isso, de clientes que advoguei, porque estavam se desentendendo entre eles, se desentendendo em um negócio que foi objeto e alvo dessa condenação, e que eu não tenho nada a ver com isso. O nosso departamento de jornalismo entrou em contato com todos os outros que aparecem aí na reportagem para ter o direito, óbvio, garantido inclusive, de se manifestar. O único que retornou foi o Dr. Cláudio Daledoni, conforme você assistiu aí no vídeo. Ele gravou na sexta-feira para a gente, né, Rafa? Isso mesmo, Tony. Dr. Daledoni, então, respondeu, né, aí essa condenação por meio desse vídeo e por meio de nota também. Na verdade, esse caso todo, independente de quem foi condenado agora, ele começou muito lá atrás, no ano de 2001, portanto, né, e foi uma grande quadrilha, então, que foi criada, foi montada em cima desse esquema fraudulento para pegar ali as indenizações dos pescadores. Inclusive, Tony, muita gente que está nos assistindo agora, muito provavelmente conhece alguém ou então faz parte diretamente de uma das famílias que foi aí envolvida nesse caso, que foi lesada por esse caso. Como eu disse, a TVCI acompanha desde muito cedo isso daí, quando a Operação Tarrafa foi aberta, foi realizada, a gente acompanha esse caso. Como eu disse também, muitas equipes de reportagem por aqui já passaram acompanhando esse caso. Lá no início dela, eu estava à frente do microfone trazendo essas informações e a gente fez aqui um breve relato de tudo que aconteceu desde o início, né? Um breve resumo. Portanto, acontecem aqui em 2001 os desastres ambientais, né? Foram 2, viu, gente? Teve aqui o acidente do vazamento do óleo polioduto Olapa. Esse acidente aconteceu em fevereiro de 2001. E depois o vazamento de nafta, que foi feito aí o derramamento pelo navio Norma em outubro. Os 2, portanto, aqui em 2001. Aí depois, em 2004, começam a ser então ajuizadas as ações, né? O que acontece? Aquele grupo criminoso, que tem 5 nomes, principais envolvidos nessa menção toda aí, nessa criação desse grupo, eu já vou falar sobre eles, começou então aqui as ações, ir atrás dos pescadores falando, olha, vocês têm direito a uma indenização por causa do acidente X, ou de janeiro, ou então de outubro, lá em 2001. E assim eles foram angariando lá milhares de pescadores, então, para pegarem as indenizações dessas pessoas, dessas famílias. 2005, a quadrilha acorda a distribuição dos valores das indenizações. Eles fizeram isso, inclusive, até em cartório. Protocolaram lá, fulano vai ganhar tanto, ciclano vai ganhar tanto, beltrano vai ganhar tanto. E assim eles foram dividindo. Era um esquema realmente bastante organizado, viu, Tony, esse aqui. 2008 e 2012, houve a apropriação, então começaram, né, as apropriações indevidas aí dos valores das indenizações. Foi então aí que tudo começou, de fato, a esse dinheiro ser angariado dessa quadrilha. Aí eles falavam assim, né, o pescador, com pouca informação, confiava nos advogados, os advogados envolvidos diretamente aqui no esquema falavam assim, olha, saiu a sua indenização, mas não repassavam o valor total. A indenização, vou te dar um exemplo aqui, valores aqui somente imaginários, R$20 mil de indenização, mas passavam ao pescador 1.200, o restante eles pegavam tudo para eles, entendeu? Aí o que acontece? Aqui em 2014, vou com o Paulo Mello agora, vou aqui, Toninho, vou te dar as costas só um minutinho, 2014 aqui, o Ministério Público do Paraná deflagra a Operação Tarrafa, daí sim, a TVCI começa também a acompanhar mais de perto toda essa situação e a primeira promotoria de Paranaguá oferece então denúncia à justiça contra 19 pessoas. Daí, de 2014 até 2024, acontece então aqui a sentença de 14 pessoas que foram condenadas. Essas condenações, elas variam de 4 a 22 anos e são condenações por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e apropriações indevidas, indébitas das indenizações então dos pescadores. Como eu prometi,
tem 5 pessoas aqui que foram as cabeças-chave de toda essa organização, Tony, que são elas aqui, ó. Ciro Antônio Tax, ele foi o grande mentor de toda essa quadrilha para lesar os pescadores aqui de Paranaguá nesses 2 acidentes que aconteceram em 2001. Ele era dono de cartório, escrivão do Fórum de Paranaguá, mentor, portanto, do esquema, né? Ele abria, então, as ações aí, abriu as ações contra a Petrobras e também contra a Catalini, que eram ali as entidades responsáveis por esses acidentes. Ele sozinho, Tony, e isso assim é uma conta que não está exatamente aqui, chega no resultado, mas sozinho ele teria pego dos pescadores de 8 a 9 milhões de reais. Somente ele. Mas, de acordo com a investigação, pode ter sido mais, viu? Além do Ciro Antônio Tax, o Arrival Tramontim Ferreira Júnior, ele era serventuário da Justiça, planejou o esquema junto com o Ciro Antônio Tax. O Hélio Arabori, juiz de direito à época, hoje aposentado, e o juiz, ele facilitava o trâmite dos processos dentro do fórum, com a contrapartida de que recebesse honorários pagos pela Petrobras e pela Catalini, né, e custas processuais também aí desses casos. Cristiane Uliana, uma advogada lá de Ponta Grossa, que tinha grau de parentesco com o Ciro Antônio Tax, que veio a Paranaguá, abriu um escritório de advocacia de fachada para receber boa parte desses pescadores e abrir os processos na justiça para que eles, os pescadores, recebessem, então, as indenizações. Mas era tudo fachada. Como eu disse agora há pouco, lá a indenização saía de 20 mil reais, mas passava-se muito pouco ao pescador, que era lesado, portanto, e o pescador, sem muita informação, achava que era somente aquilo. E tem também o Marcos Gustavo Anderson, fundador da empresa MGA, que é uma grande empresa laranja, uma grande empresa que foi taxada pela Justiça em toda essa investigação como uma empresa para lavar o dinheiro que era angariado então e posteriormente repassado a todos os envolvidos. O Ciro Antônio Tax, o Arrival Tramontim Ferreira Júnior, o Hélio Arabori, a Cristiane Uliana, Marcos Gustavo Anderson e outras pessoas. Na reportagem que a gente assistiu agora há pouco aqui, da Ana Zampier, apareceu um senhor ali. Se a Débora conseguisse até rapidamente buscar a imagem dele, o seu Brás, um pescador muito conhecido aqui, Tony, você conhece ele com toda certeza. Esse seu Brás, ele foi uma das pessoas que liderou o grupo de pescadores, não somente aqui em Paranaguá, em Antonina também. Aí, ó, esse é o seu Brás. Esse seu Brás, se não me falha a memória, ele é falecido já, tá? Eu vou buscar essa informação com mais certeza para trazer no Litoral Urgente, mas estão me confirmando já aqui que de fato é falecido. Seu Brás era uma pessoa que defendia demais o seu grupo, ele se tornou um líder comunitário perante os pescadores, abria a porta da casa dele. Eu mesmo perdi as contas, Tony, de quantas vezes fui até a casa dele ali na Vila Guarani para receber na garagem ali todos os pescadores, com os advogados, daí sim, de defesa deles, que estavam entrando na justiça, para que essas pessoas angariassem de fato os valores que lhe eram devidos por conta dos acidentes ambientais de 2001. Mas muito tentou se fazer naquela época, mas pouco de fato se conseguiu, Tony, porque o número de pescadores lesados é tão grande e o montante roubado deles é tão infinitamente maior ainda que até hoje essas pessoas estão lesadas. Muita gente já faleceu, como é o caso do seu Brás, outros pescadores também, mulheres ficaram viúvas, o projeto correu na justiça e até agora não se sabe se vão receber esses valores de fato ou não. Esse grupo criminoso, Tony, usou até mesmo nome de pescadores que à época, antes de 2001, quando aconteceram os acidentes, os pescadores já estavam mortos. Usaram os nomes desses pescadores por meio das esposas, que nada entendiam também ali, muito pouco tinha de conhecimento, para entrar com esses pedidos ali na justiça para receber essas indenizações que nunca chegaram, ou chegaram muito pouco para eles, os valores repassados, pessoas que de fato então já nem aqui conosco estavam, Tony, já estavam em outro plano, para você ver a magnitude e a perversidade desse esquema todo que foi criado lá atrás, Tony. Um grupo de até então conduta ilibada. Ninguém desconfiaria desse grupo de pessoas que maquinam tudo. Um juiz de direito, um juiz do Fórum de Paranaguá, que está lá para defender a causa do povo, para ser justo nas suas decisões, e estava ali no miolo
de toda a montagem desse esquema. E o tempo passa e outras surpresas estão aparecendo. Você falou, só para a gente encerrar, nós fizemos reportagens, me lembro também, de pescadores passando fome. Sim, sim. De um ajudando o outro para não ficar na miséria. Alguns ficaram na miséria. Essa que é a grande verdade. Ficaram na miséria. E alguns também, você citou, faleceram ao longo do caminho sem ver um centavo na frente. Exatamente. Infelizmente. Mas a televisão, a TVCI, a TV do Litoral, continua cumprindo com seu papel nesse caso absurdo aí. É muito importante dizer, pessoal, para quem está acompanhando, sobre o papel da TVC, o papel social dentro do judiciário também. Porque esse caso, ele só ganhou também a relevância que ele ganhou porque a TVC embarcou nessa embarcação em prol aí dos pescadores aqui da nossa região. Porque nós fomos atrás, investigamos, pesquisamos, mostramos quem foram as pessoas, botamos a imagem delas na televisão, quem eram as pessoas responsáveis por lesar os pescadores, que diariamente entram no mar, arriscam suas vidas para trazer o sustento da própria família e alimentar tantas outras, como é o nosso caso, que a gente compra o pescado deles também. Foram pessoas humildes, simples e que foram extremamente lesadas. E a TVCI tem um grande papel nisso, em trazer essa história à tona lá atrás e seguir acompanhando os desdobramentos desse caso. Exatamente. E fomos duramente ameaçados por isso, inclusive. Também, né? Tá bom, Rafa? Valeu, Tony.